Então, o que ele tá metendo o louco nos primeiros 30 minutos? Fazendo um jogo maluco nos 30 primeiros minutos, pressão pra cacete, né? E aí o adversário fala assim, o que aconteceu? Né? Quando vê, pergunta o que aconteceu. Então, acho que isso rolou ontem mais uma vez, o Palmeiras não entendeu nada, torcida insana, o time insano, o Palmeiras não entendeu absolutamente nada. Os 2 gols, igual você falou, o Caio Jorge tá iluminado. Não, iluminado. Agora, mais uma vez, né, Popó, coletivamente perfeito Cruzeiro, né, cara? Isso, é o crescimento coletivo, né? E a cada jogo, né, gente? A cada jogo você tem algo a mais ali em relação a isso. A cada jogo o Cruzeiro apresenta mais uma evolução, algo que melhora. E aí, eu acho que o exemplo claro disso está no William. O William, que para muita gente, o William isso, o William aquilo, para mim ele ontem entra como titular. E houve ali uma contestação de, nossa, o William, meu Deus, como é que vai ser a avenida do lado dele? Pelo contrário, ele foi seguro defensivamente, coletivamente ajudou muito, o cara estava muito disposto a ajudar o time, se entregou muito na marcação, e isso é efeito Leonardo Jardim, isso Total. é efeito de alguém que conseguiu implementar suas ideias lá, que conseguiu fazer com que os jogadores comprassem o que era o objetivo. O elenco do Cruzeiro tem problemas, tá? E aí, só pra falar sobre o jogo, que isso é um ponto importante, eu realmente achei, a gente conversava aqui sexta-feira, né, que ia ser um jogo mais truncado, que talvez o Abel fosse fechar mais o Palmeiras pra poder tentar pegar o Cruzeiro num contra-ataque, deixar o Cruzeiro mais exposto, mas não foi, né? Foi um jogo muito aberto, justamente porque o Cruzeiro logo no começo consegue abrir o placar, e aí o Palmeiras tem que sair. Então o jogo foi nada do que eu imaginei, realmente, o jogo realmente foi mais aberto. O Cruzeiro no segundo tempo soube administrar a partida, né? Você tem que saber sofrer também em alguns casos. O Cruzeiro soube administrar a partida. Mas não você dá vê que o Palmeiras, Popó, não teve aquele negócio, teve uma grande defesa do Cássio. Eu acho que depois que exatamente. Eu acho que depois que o Abel faz Mas o Cruzeiro amarrou o trem, cara. Ele fechou as 2 laterais, que é onde o Palmeiras ataca muito o Fabrício Bruno e Jonathan Jesus jogando pertinho do outro ali, toda hora. E o Kaique, o Kaique acabou com o Estevão. Assim, eu não assisti o primeiro tempo, né? O segundo tempo eu tava fazendo as matérias do jogo do Atlético enquanto passava, eu tava acompanhando um pouquinho de lá, então não vou falar muito sobre o jogo em si, até porque eu não consegui acompanhar de perto, mas uma coisa que chama atenção aquela dúvida que a gente debatia muito na sexta-feira, né? Em relação às estratégias, como cada equipe entraria em campo, com 4 minutos não tinha estratégia inicial nenhuma mais, né? Sim. Tudo teve que mudar muito. E ontem ainda aí, pelo segundo tempo que eu vou falar, que foi o que eu consegui assistir, o que volta a chamar atenção nesse time do Cruzeiro é que mesmo quando hoje o Leonardo Jardim achou realmente a forma desse time jogar de uma forma tão grande, que o William, que era um cara que nessa temporada, cara, com o Jardim, em alguns momentos bons do Cruzeiro com o Jardim, a gente ainda tinha algumas críticas ao momento do William. Ontem, naquilo que ele tem de mais fraco, que é até a marcação, né, sistema defensivo, no segundo tempo, com o Paulinho ali pelo lado, o William foi bem no jogo também. Sim. Eu não sei, no primeiro tempo eu não assisti, mas no segundo tempo o Cruzeiro foi organizado pelo lado direito de defesa também com o William, que é uma parte fraca do jogador. Todo mundo sabe da qualidade do William atacando, mas defendendo ele deixava um pouquinho a desejar, e ontem ele foi bem também. Então, essa questão da organização, o controle de meio, e eu até no clássico eu falei aqui, o que o Lucas Silva tá jogando de futebol, cara, o que o Lucas Silva consegue controlar o meio campo do Cruzeiro. Sabe um jogador que ele não aparece, muito, acho que até pela personalidade dele, daqui a pouco nós vamos rodar a entrevista dele, mas, cara, tem uma importância nesse time que, nossa senhora, mas ele não aparece. Ele não aparece. É o Christian. Monstro. Rapaz, o que esse menino corre? Eu já achou a posição dele, né? Ele até... Roda o Christian pra nós aí, Fabinho, que ele fala assim, mas o que esse cara corre, o que ele joga pro time, é um negócio absurdo. Roda pra nós, Fabinho. Eu sempre acho que é minhas características, sempre se entregar dentro do campo, deixar o máximo. Infelizmente, no começo do ano, não estava num bom momento. Acho que o professor conversou muito comigo, falou que iria me ajudar, e eu tô desempenhando, acho que o meu melhor futebol agora. Espero crescer cada vez mais, acho que dentro do clube, e junto com grandes jogadores também, como o Lucas Silva e o Romero, são jogadores que me ajudam muito, mostram a identidade que o Cruzeiro é. Então, para mim, se entregar assim, acho que... E a festa também que a torcida está fazendo, a gente se entrega dentro do campo, acho que todo mundo está numa sintonia, então a gente está muito feliz. Até em cima disso ali Eu tive uma conversa
muito franco com o professor, falei que queria jogar de segundo volante, que eu sempre joguei, acho que minha carreira toda de segundo volante. E ele falou que eu ia desempenhar o melhor futebol no esquema dele, fazendo essa função. Acho que me encaixei muito bem, acho que para a equipe também estou ajudando muito, quanto atacando, quanto defendendo. Para mim, estou muito feliz. Cara, ele ataca, ele defende, e quando você vê, tá lá no ataque, aí de repente ele tá cortando bola, e assim, não é um cara que aparece pra torcida. Lembraram aqui no chat, é muito Marquinhos Paraná. Operário pra caramba, né? Muito Marquinhos Paraná, que o cara, você não via muito ali, você não fala, mas corre o campo inteiro. Corre. Esses 3 volantes aí, o Lucas Silva, o Christian e o Romero, que encaixe, né? Que como eles se deram bem ali, né, cara? E a entrega deles, eu falava muito aqui também, a gente conversava muito sobre isso, né, Popó? O jogo começa a ganhar no meio de campo, o Cruzeiro não tinha meio de campo que não marcava ninguém. E o Romero sobrecarregado. Acabou que muita gente começou a pegar no pé do Romero, tá provado aí que o problema era a forma desse time atuar. Quando o time encaixa, que a gente fala, quando o coletivo encaixa, o individual ele aparece, né? Fica muito mais fácil do individual aparecer num time organizado e que tem uma forma de atuar do que num time desorganizado como era o Cruzeiro do início do ano, né? Foi realmente uma partida ontem. E aí faz os 2-0, cara. O Cruzeiro, o que acontece? O Cruzeiro não é que mata o jogo, mas ele encaminha a vitória. Muito. Porque aí você fode seu adversário. O que ele planejou, ele desplaneja, ele precisa mudar a rota, e aí vem, e assim. E infelizmente, o Cruzeiro vai na janela, com certeza, precisa trazer volantes. Eu acho que precisa trazer volantes. Eu fico preocupado na hora, o Romero, o Lucas Silva. O Christian tem... É mais novo, 23. Tem 2 pulmão, não é isso? Ele é mais novo. Eu tenho medo da hora os dois caírem estatelados, acabar um jogo, sabe? Tá aqui até já acontecido, né? Acaba o jogo eles cair, mas... cair duro, podre, fedendo e seco ali no meio de campo, sabe? Precisa trazer volante. Outra, vale lembrar, aquele negócio, né? A gente vai... Do 1 a 11 a gente vai elogiar. O Wanderson, sim, importante demais, muito ainda bem. Não fez o seu golzinho, mas um jogador muito importante, é um desafogo, né? É um desafogo para a equipe. Precisando de fazer esse gol para poder tirar esse peso, né? Ele tá tentando já há algum tempo. Ontem ele deu um drible dentro da área, conseguiu fazer o corte, teve a oportunidade de finalizar e acabou errando. Mas sim, ontem ele foi muito importante para prender a marcação também do Palmeiras, né? O Abel teve que... Quando o Abel viu que o Christian estava subindo muito, ele pediu para os jogadores do Palmeiras acompanharem, porque era onde o Cruzeiro achava facilidade, né? Principalmente nos corredores, era onde o Cruzeiro achava facilidade para subir, e pela esquerda estava chegando muito forte, né?